Olá, você querido aluno de todo o Brasil, sou o professor Júlio César Sanches, venho fazer um convite especial para você seguir a nossa série Iniciação na Advocacia, curso de Iniciação na Advocacia. É um curso feito com muito carinho para você, advogado iniciante, que tem várias dúvidas na sua cabeça. Então a intenção é te ajudar, te dar um norte, te dar um rumo para que você não sofra nesse início de carreira, tá bom? Então acompanhe a nossa série, peço a você que se inscreva no nosso canal, acompanhe qualquer dúvida, estou à disposição também, realmente a nossa amizade é eterna. Sou o professor Júlio César Sanches, nos acompanhe, isso é muito importante, é feito um trabalho com muito carinho para você realmente atingir o sucesso e realmente evitar de passar nervoso nesse início de carreira. Então vamos lá, no CBEL, hein? O canal é CBEL. O curso é Iniciação na Advocacia, olha só, tema anterior, falamos aqui, prática jurídica para advogados iniciantes, como e quanto cobrar honorários da advocacia. Esse foi o tema anterior. Dando continuidade ao próximo tema, olha só, como fazer contrato de honorários. Ah, professor, legal. Então eu já sei os ramos. Tem trabalhista, tem civil, civil mais da área de família, criminal, previdenciário, empresarial, são os ramos mais acessíveis para o advogado iniciante. Legal. Já sei também como que funciona cobrar os honorários, né? Já sei que tem que seguir no mínimo a tabela da OAB. E na dúvida eu vou ligar para um ou dois colegas, advogados mais experientes, para que possam me ajudar a cobrar um valor mais adequado na advocacia e eu realmente não sair no prejuízo. E agora o contrato de honorários. Tem que fazer, professor? Claro que tem que fazer. E aí eu falo com muito carinho para você, ó, acorda aí, presta atenção no professor. Contrato de honorários tem que fazer, hein? Tem que fazer. Ah, professor, mas eu vou fazer verbal. Não, o advogado não faz nada verbal. Você, como um bom advogado iniciante, você já aprendeu lá na faculdade que o direito não socorre quem dorme. O direito não socorre quem dorme e o direito também não protege, né? Fica difícil de proteger esses contratinhos verbais pela boca. Disse que não me disse, né? Tem que ser escrito. Processo no Brasil é demorado. O cliente muda de ideia. Se você não escrever no papel, ele esquece e você pode esquecer também. Tem que ser escrito. Professor, o que tem que ter nesse contrato? Então, esse contrato tem que ter você, advogado, claro. Pode ser pessoa física, né? Ou pessoa jurídica, se você tem uma sociedade de advogados. E aí, hoje, atualmente, você consegue abrir uma sociedade de advogados sozinho. A Unisociedade, né? Unipessoal. Então, a advocacia agora permite isso. Professor, compensa? Depende de cada estado, depende do que você vai fazer. Merece uma atenção especial. Vamos trazer um programa realmente falando só sobre isso. Nesse momento, o contrato tem que ter você como advogado. Tem que ter o contratante, o seu cliente. Tem que ter objeto. Contrato de advocacia, de honorários advocatícios, tem que ter objeto. A ação que você vai fazer, cuidado com termos genéricos, hein? Você coloca no seu contrato regularização do imóvel. Pronto, é tudo. É inventário, é uso capião, porque você prometeu ao cliente regularizar o imóvel dele. Cuidado, hein? Você tem que trabalhar com espécies e não com termos genéricos. Gênero. Gênero abre um leque. Cuidado. Tem que colocar nesse contrato, divórcio é divórcio, separação é separação. Nunca ações de alimentos, que você abriu o leque. Então o objeto é muito importante, você vai colocar exatamente a ação que você combinou com o cliente. E o cliente de advocacia, se você não colocar no contrato o objeto, ele vai te pedir outra coisa. Ele vai virar para você, doutor, no site do TJ consta aí uns 4 processos no meu nome que já extinguiram, já ocorreu sentença, tem como tirar isso, tem como fazer uma petiçãozinha e pedir para dar baixa nisso no sistema? Então começa uma confusão. Você é profissional, você tem que atuar realmente no que você foi contratado. Então outros processos você nem pode se meter, não pode fazer isso, porque você só atua como advogado no processo quando você tem procuração. Você usa a procuração em estado de urgência, mas você tem que ter a procuração. E se tem um outro processo no nome do colega, nunca, mas jamais faça isso, hein? Se o seu colega é constituído no outro processo, não se meta no outro processo. Você não tem o direito de fazer isso. Isso é ética, isso é respeito. Ah, mas o cliente pediu, eu vou agradar ele. Não faça isso. Eu sei que você quer agradar o cliente, mas, em primeiro lugar, a ética na profissão. Respeite o colega que está do outro lado. Então, se você foi contratado para fazer o divórcio, o cliente quer que você peticione algo no inventário, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, o contrato de honorários tem que ter objeto e bem específico, tá? Segundo objeto, tempo. Esse contrato de honorários advocatícios tem que ter tempo. E o tempo você não pode garantir. Professor, eu vou garantir, essa ação dura 2 anos. Não tem como você fazer isso. A média, existem evidências que dura 2 anos. Mas pode durar 6 meses. Ou pode durar 15 anos. A gente não sabe. Vai que vai ter recurso. Vai ter uma contestação, impedimentos, ação rescisória, greves no judiciário. Depende de um terceiro, não depende de você. Ou melhor, não depende só de um terceiro, de terceiros, né? De quem vai fazer a defesa, do juiz, cuidado com isso. Então, o contrato de honorários tem que ser escrito, tem que ter as partes, tem que ter objeto, tem que ter tempo.
Honorários, cuidado com os honorários, né? A tabela da UB, ela fala que você tem que receber os honorários de 3 formas, né? Na verdade, você recebe em 3 partes. Você pode fazer isso conforme a tabela da UB, ou também receber 50% e 50% ao final, ou ainda parcelar. A prática, hoje em dia, todo advogado faz isso. Por mais que exista uma orientação na tabela da UB, você pode pactuar com o seu cliente. Se o seu honorário realmente é um honorário pactuado, você pode pactuar, você pode acordar com o seu cliente. Isso é permitido sim, ok? Isso é permitido sim. Então você pode colocar forma de pagamento lá no contrato de honorários. E deve colocar, ok? Professor, o advogado pode usar boleto? Pode usar boleto. Né? Então pode usar boleto, pode receber cheque também. Olha que interessante, ó, o advogado, ele também, nesse contrato de honorários escrito, além das partes, objeto, forma de pagamento, tempo do processo, que não pode prometer nunca. Coloca lá, advocacia é meio e não fim. Então, o advogado não poderá prometer tempo em relação ao processo. O tempo de término do processo, jamais prometa nada ao cliente. Isso é muito importante. Isso é respeito a você e ao cliente. Cuidado. Outra situação importante, esse contrato de honorários também, você tem que colocar uma cláusula de despesas. Né? Então, as despesas, quem vão quitar essa despesa é o cliente que vai reembolsar você dessas despesas. Isso táxi, isso condução, isso gasolina, até o fone vai reembolsar você, ele tem que reembolsar você. Cuidado com essas despesas aí, porque senão depois tem 5, 6 audiências, vai que aconteça de remarcar uma audiência, você vai sair no prejuízo, então tem que fazer isso. Tem que assinar esse contrato, tem que datar e 2 testemunhas, isso é muito importante, 2 testemunhas, tá bom? O contrato mais simples do mundo tem que ter isso. Lembrando que você tem 3 formas de cobrar os honorários: pactuar, sucumbência e também o arbitral. Né? O arbitrado é aquele que existe uma discussão a respeito dos honorários. Sucumbenciais, é importante você colocar uma cláusula lá dizendo que se tiver honorários sucumbenciais, é da totalidade do advogado. O cliente não tem que participar disso, ok? Então, com muito carinho, essas são as dicas e muitas dicas da nossa série Advogado Iniciante. Eu agradeço você e vejo você no próximo bloco.